Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você gosta também, não é mesmo? E hoje a gente está numa aula muito especial. A gente vai falar com o cara que sabe mais de miolo de pão desse mundo, que é o Claudio Perrando. Hi, Claudio. Thank you for being here. Hello, how are you? Nice to I'm meet you great. again. Great to see you. Então, gente, esse é o Claudio Perrando, ele é meu professor, meu amigo, e ele está aqui hoje para dar umas dicas sobre alvéolos, pães com aquele miolo bem aberto, bem levinho, de casca crocante e que tem um salto de forno maravilhoso. Ele vai dar algumas dicas hoje para você e a gente vai conversar também sobre algumas coisas a mais sobre pão de fermentação natural. Eu organizei umas perguntinhas para ele e a gente agora vai começar, tá? Sem perder tempo, bora começar. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para ele, vou traduzir para você. Então, vai ser em inglês e português, tá? Então, vou fazer a pergunta para ele em inglês, ele vai responder e aí eu vou traduzir para você. Cláudio, before we talk about open crumb, because that's like people want to know about open crumb, like everybody wants to do a bread with open crumb. Before we get to that point, first of all, tell us briefly your story with bread. How did you start making bread? When was it? And why did you start making bread? I'm original a chef. And my father, he went to Panama and he was taking over a restaurant and building a hotel in a small island in 1995. And then after working 2-3 years, he needed a chef. And then he asked me, and I went to the island. And when I reached over there in '98, I asked him what we do. There is no bread. And then he told me, you have to do the bread. And of course, this was an Italian kitchen. We had a pizza oven. I knew how to do a pizza, of course. And then I started doing with this little knowledge, my first bread, commercial bread for the restaurant and the hotel. Here starts everything. But here on the island, there was the flour quality was very, very bad. Nobody can imagine, and there was no yeast, no yeast available. And I knew from my grandfather, I knew the technique to do with raisins water, doing fruit water, and that's how my baking career starts. Normally, the people start with yeast. And I start with fruit water. Awesome. And yeah, now you're going to wait a little bit because I'm not going to remember everything. Let me just say this to everybody and then we go back, okay? So you keep saying. Yeah. Então, eu perguntei para o Cláudio, né, antes dele chegar onde ele está hoje, porque hoje ele é um mestre, hoje ele tem a mãe, ele faz tudo quanto é tipo de pão, ele tem um controle muito grande dos pães que ele faz. Mas, quando ele começou, né, ele começou em 1998. O pai dele foi para o Panamá, e lá no Panamá ele comprou um hotel e tinha um restaurante no hotel, numa ilhazinha no Panamá. E aí, em 1998, ele chamou o Cláudio para ser o chefe da cozinha dele. Por quê? Porque o Cláudio era chefe, chegou lá e o pai dele chegou e falou assim: beleza, você vai ser meu chefe. E lá era uma cozinha italiana, tinha forno de pizza, e o Cláudio sabia fazer pizza e tudo mais. Mas aí, quando ele chegou lá, e ele falou: pai, cadê o pão? Não tem pão nesse hotel, não? Aí o pai dele falou: você que vai fazer o pão. E ele não era padeiro, né? E aí ele falou: beleza, vou fazer o pão. Aí quando ele chegou, ele pegou a farinha e ele procurou o fermento, não tinha fermento. Na ilha não tinha fermento, aqueles fermentos biológicos. E aí ele já conhecia a técnica de fazer fermentação com água de fruta, que é um tipo de fermentação natural, né? Aí ele começou a carreira dele como padeiro, fazendo pães com fermento natural feito com água de fruta, lá numa ilha no Panamá. Até que não é ruim essa vida não, né? Bem legal começar assim, um desafio tanto e muito legal numa ilha no Panamá. Lá no Caribe, legal demais. Vamos continuar. Okay, Claudio, thank you for sharing this. So I explained to people that you started with making bread with fruit water in Panama. Is there anything that you want to add to the story, like when you started working with sourdough, for an example, or
you think this is enough? It's after this, all was going step by step. I stopped cooking and I went only baking. Ok. E aí eu perguntei para ele, né, que como é que foi depois. Aí ele falou que ele acabou, assim, eventualmente, ele parou de ser chefe e ele focou mais em fazer pão, né? E aí ele foi evoluindo passo a passo. Aí ele chegou, né, no levain, ele começou a fazer pães de todas as formas, né? Eu até fiz um treinamento com o Cláudio no Chile em 2019 e foi muito legal porque a gente aprendeu pães assim fermentados de tudo quanto é jeito que você puder imaginar, todos os tipos de pães, né? A gente vai falar sobre os tipos de pães que o Cláudio é especialista daqui a pouco. Vamos continuar aqui. A próxima pergunta eu vou fazer para ele, ela tem a ver com miolo de pão. E aí eu vou falar para você o que ele vai responder, tá? Cláudio, the next question is, okay, so you became a baker, right? You decided to just go bake. And when did you start focusing on Crumb? Why also did you start focusing on Crumb? This was in 2009, because until 2009 I was always like brainwashed that the only way to do bread and the best way to do bread is like in Germany, because this is what they teach you in Germany. In Germany, the people think they are the only one who do bread, who can do bread, and all what they do is the only one. But then I was in San Francisco, and I did not know even who is Chad Robertson, who is Tartine, because I have a friend in the street and they told me, yeah, let's go to this bakery and pick up a bread and drink a coffee. And yeah, and then I bought the bread, and then I opened this bread, and this was like another world. Then it was for me a sign, here's anything I did not know about baking. And then I started researching. In this time there was no Facebook and things like this, and also when you ask anybody, nobody could help me. Yeah, this was not. And then I started doing by myself, trying to figure out by myself how the things can work. And you were in Panama still at the time, or you were already somewhere else? I was back in Panama at this time. Okay, perfect. I went in 2009. I was back in Panama. Ok. Então, eu perguntei para o Cláudio, né, quando que ele começou a focar mais no miolo do pão, né, no miolo leve, aerado, cheio de alvéolos. E ele falou o seguinte, que até 2009 ele fazia pães como os alemães fazem pães, né, um pão mais pesadão, mais denso, né? E aí ele estava em São Francisco em 2009 e um amigo dele, eles foram numa padaria e falaram, vamos comprar um pão aqui para a gente comer. E aí ele foi na Tartine, que é uma padaria muito famosa de São Francisco, né, de um cara que chama Chad Robertson, e ele trouxe, vamos dizer, para a moda o pão de fermentação natural, né, nos Estados Unidos, e ele foi um dos precursores no sentido de trazer esse pão para ser mais visto pelo mundo, né, pelo mundo inteiro. E aí ele foi e cortou o pão lá da Tartine. Quando ele cortou o pão e viu aquele miolo leve, aerado, ele falou, nossa, o que é isso? Ele nunca tinha comido um pão daquele jeito na vida dele, ele achou aquele pão maravilhoso. E aí ele, na época, 2009, não tinha muita informação na internet sobre isso, ninguém falava desses pães. E ele ficou apaixonado, voltou para o Panamá e começou a pesquisar e aprender sozinho o que ele tinha que fazer para ele conseguir um pão de miolo leve e aerado, cheio de alvéolos. Então foi assim que começou a história do Cláudio com os pães de miolo super aberto, tá? Vamos continuar. Ok. Now, I have a question that's more like, what do you think? It's not really a question specific about bread, but why do you think people are so fascinated with Crumb, with open Crumb? I think this has more reasons. First of all, now the bread baking becomes in the internet very visual. Yeah, and open crumb bread looks more like has more a wow effect, like a closed crumb bread. Yeah, that is one thing. And the other thing is, of course, also in bread baking now, in Facebook, Instagram becomes not like only a visual thing, it's also kind of to show your skills. Everybody knows open crumb is the highest level of skill what you can show in the bread baking.
Yeah, and this is what the people want to show. But there is a third reason, and the people, maybe the most of the people don't know this, but between, if you do a dough with open crumb and the same with a closer crumb, these are two different products. Open crumb bread, you eat, the open crumb has also taste. Between this is taste. Yeah, and this, most of the people let this detail behind. It depends how open the crumb is, because sometimes I do bread to looking for how far I can go. The idea is not to produce a bread like this. The idea is to do a bread. It's like Formula One. They do a car and they learn about this car, and what they learn from this car, they put in the normal car. Yeah, and that is the same way like I work. I try to figure out the borders, with which flour, with which technique I can go, how far I can go. And then you can apply the knowledge to the regular breads. Yes, and that is the idea. Not necessarily, they're not going to be the Formula One, right? But they're gonna be better because of the knowledge that you acquired making the Formula One bread. Yeah, of course, because now my next job is in a bakery, and of course we cannot do bread like this selling to the customer. But with my knowledge, what I have, I can produce each kind of bread without any. I have more knowledge, yeah, and I am able to do it. Yeah. Perfect. Okay, and when you talked about taste, so do you believe the open crumb bread has a different taste and flavor and everything than the tight crumb bread? What do you have to say about that? Definitely. Especially if you are able to do with your work, if you work with whole grain, with darker flour, and you're able to do an open crumb, the bread eats totally different. Then we don't forget, when you work only with wheat, with white flour, 80% of the taste is in the crust. Yeah. And here, if you have more air inside, it's different. Also, we have two kind of clients. We have the bakery clients, and then we have the restaurants. In the restaurants, a restaurant bread, a sandwich bread, is totally different than a bread what you eat at home, or what you make the bread for your kids when they go to school. A sandwich like this. Yeah, they are different. There's a different market. For each bread, there is a market. Perfect. Okay, let's go, because there's a lot of stuff to talk. Let's see if I'm not going to forget anything. Let's see. Então, gente, eu perguntei para ele, né, por que ele acha que existe essa fascinação tão grande com o pão de miolo super aberto, com aqueles alvéolos gigantes, né? Aí ele deu algumas razões, né? E depois a gente falou um pouquinho também sobre as diferenças do pão de miolo aberto com o pão de miolo mais fechado. Então vamos começar. Primeira coisa, por que as pessoas são tão fascinadas com o pão de miolo aberto? Porque a internet hoje é muito visual, né? Então, quando as pessoas mostram os pães e tudo mais, fica tudo muito visual. É mais fácil de ver um pão de miolo aberto e falar, uau, esse pão é muito diferente. O que é isso? Ele tem um efeito uau, né? O pão de miolo aberto. E os padeiros sabem que para você conseguir um miolo aberto de forma intencional, é porque você tem habilidade, né, para conseguir isso. O miolo aberto, ele vem com o conhecimento da fermentação, dos limites da massa, da farinha que você usa, né? Então você precisa ter experiência para você conseguir reproduzir miolo aberto em pães, né? Então, quanto mais você consegue reproduzir isso, significa que você tem mais habilidade de fermentar um pão adequadamente, tá? Então, é por isso que as pessoas querem fazer esse tipo de pão, para meio que mostrar a habilidade delas, sabe? E tem uma coisa, né? Um ponto que eu achei muito interessante ele falar, né? Que existem pães diferentes para propósitos diferentes. Então, um pão de restaurante é diferente de um pão que a gente faz em casa, que é diferente de um pão de padaria, né? Então, assim, não tem assim, esse é o pão certo, esse é o pão errado.
E outra coisa, o miolo do pão super aberto, que é esses pães, né, que o Claudio faz, que você fala assim, não acredito nesse pão que eu tô vendo, né? Ele comparou, por exemplo, um pão que ele trabalha ali, naquele pão, para testar e fazer um miolo mega aberto, ele é como se fosse um carro de Fórmula 1, que foi construído um só, né? E com os aprendizados daquele carro de Fórmula 1, os construtores aprendem e aplicam nos carros de linha de produção, que obviamente não serão carros de Fórmula 1, mas serão carros melhores, porque os caras aprenderam na construção e na manutenção dos carros de Fórmula 1. Então, o Claudio fala que toda vez que ele trabalha num pão muito de miolo muito aberto, muito dramático, ele aprende alguma coisa para aplicar nos pães de linha, os pães mais comuns que ele faz, porque ele presta consultoria para padarias no mundo inteiro. Então, ele usa esses aprendizados, desses desafios que ele se propõe com o miolo aberto, para trazer melhor qualidade para os pães de linha mais comum, tá? Porque, como ele falou, os pães, eles são diferentes. Ele não vai fazer esse pão de miolo aberto toda hora e ele não é o único pão que as pessoas vão querer comer. Mas ele vai melhorar os outros pães que ele faz com os aprendizados dele nesses desafios que ele se propõe ao fazer os pães de miolo ultra aberto, tá? Então vamos lá. Perfect. I like this answer. This is really cool. It's always about learning and evolving, right? I think that's the whole point of baking. Of course. It's also each of us who teach try to never stop learning. Yeah, and this is also my market, what I work for, and the bakeries. I not only teach, I also work like a consulting. I told people that. I already said that. I already said that. That's why you want to get better, so you can do better consultancy and teach better. Yeah, it's also I have to open my mind, the range, what I think, what I can offer to the people and to the companies, because of course this is it's kind of competition. If I don't do the job, another one do the job. Yeah, that's a good point. Então, ele falou o seguinte, né, que é relacionado ao que eu falei, que ele faz consultorias também, ele é professor, né, ele ensina no mundo inteiro, eu tive o privilégio de ser aluna dele, assim, professor fantástico, absolutamente fantástico, generoso, que compartilha tudo. Então, assim, eu amei a experiência. I'm saying that you're like the best teacher, you're great, and I love being your student, and I'm telling people, né, about that. E aí o seguinte, ele quer melhorar, ele quer estudar sempre, evoluir sempre, para que ele possa ensinar melhor e também prestar melhores consultorias, né? Porque ele trabalha como consultor. Porque ele fala, se eu não aprender, outro vai aprender, né? E aí ele está sempre empurrando, né? Assim, os limites dele, né? Para aprender e poder ensinar melhor e prestar melhores consultorias nas padarias aí do mundo inteiro. Outra coisa, ele fala, a gente não pode parar de aprender. Então, essa coisa a gente fala, agora eu já sei. Não tem isso, agora eu já sei. O que mais que eu posso aprender? O caminho é sempre evolução, né? Eu falo isso muito com os meus alunos. A cada fornada, um aprendizado. Todos os meus alunos do meu curso online fechado, todos sabem disso. Eu falo isso direto. Olha, você vai aprender a cada vez que você for fazer pão. Se você estiver presente, se você estudar, né, e aplicar os conhecimentos, você vai aprender a cada fornada. E é o que o Claudio acabou de falar, né? Never stop learning. Nunca pare de aprender, né? No, super importante. No, never. Let's keep going. Now, we're going to talk a little bit about technical things now, okay? So, what is the difference between the crumb of a bread that is done with sourdough and a bread with different types of fermentation, like Polish, for an example? What is the difference? Yeah, the difference, first of all, is not only in the shelf life. For a lot of people, shelf life is very important. For me, it's not so important, because if I buy today a croissant or a baguette, I know has a shelf life is only 1 day. The product, what I do is I want to get a special texture, what in my imagination is for the bread. And for example, a sourdough, the whole texture, the whole taste is totally different than to a Polish. We find many times the combination between using Polish and sourdough, but then the sourdough gives only a little bit gives the taste, and the Polish
give the power because he is more strong than the sourdough. And then finally we have a yeasted bread. A yeasted bread with a kind of sourdough, but the crumb texture and also the holes, the how can I say, a yeasted bread always has the can be is lighter, but the taste and everything has not the volume like a sourdough bread. It's not as complex, right? Yes, it's how you want. For example, in a pizza, I don't like. No, it's not I don't like. I think a yeasted pizza is more the character what I imagine. For a bread, for me, is much better a sourdough. Yeah, and in baguette, I prefer the two choices. Because maybe today I want the sourdough baguette, and tomorrow I want a more yeasted baguette. Yeah? Okay, perfect. These are the things, but the taste of the sourdough is more like wow. And there are yeasted breads. They are a little bit more. Most of them are similar. Sometimes you can only different between because they have more sugar, they have less sugar. Yeah. It's more bland, right? Yeah. It's more neutral. Yep, perfect. Então, olha, eu perguntei para ele, né, as diferenças entre o pão de fermentação natural feito com levain e os pães de outras formas de fermentação. Por exemplo, o polish, né, que é feito com levedura, ou então o pão que já é feito diretamente com levedura. E aí ele falou o seguinte, que em termos de sabor e textura, né, o levain vai trazer uma diferença muito grande. O sabor, né, do levain, ele é realmente incrível. Ele acha que o sabor de um pão feito com fermento natural é muito mais complexo, muito mais delicioso do que o sabor de um pão feito com levedura, tá? A levedura, entretanto, ela vai trazer mais poder de crescimento para uma massa, né? Então, assim, o levain traz sabor e textura, a levedura vai trazer um poder de crescimento, né? Ele falou assim, olha, às vezes o pão de levedura, para mim, às vezes parece que é tudo igual. A única diferença é que um tem mais açúcar, o outro tem menos, um tem mais gordura, o outro tem menos. Já o pão de levain, ele tem uma complexidade, um efeito uau de novo, que assim, na hora que você come, você fala, nó, que delícia, né? Então, e outra, a durabilidade, né? Vai variar também. Né? Mas depende, ele acha que os pães, né, tipo baguete e tal, para ele dura um dia, depois não fica tão bom, né? Porque o levain também aumenta a durabilidade. Enfim, existe uma diferença de sabor, textura, volume entre esses pães. E ele prefere o sabor do pão de fermentação natural, tá? Ok. Now we're going to get into a subject that is very, people ask all the time. The water, hydration. It's always the more water, the better. And what is the relationship between water and open crumb? Why do people say, oh, when you put a lot of water, the bread gets open crumb? Why is that going on? No, it's like this. When you have more water in the bread, the possibility to get open crumb is more easy. But I think I have proved in the past that the open crumb is not depending only about the water. The open crumb depends in your hands. Finally, what you work. Yeah. Of course, more water in the bread means also the bread is more moist, is longer shelf life and things like this. But all depends also about the flour. We see always in the internet, people, they say, this has 80%, 85% hydration, this bread, and you see they have a big ear. And then you ask yourself how they do this, how the fuck they do this ear with 85% hydration. If I do this, my bread goes like a ciabatta flat on the table. Okay, here we have to figure out, and you know it better because you was living in the United States. This flour in the United States, especially some labels like King Arthur and this, they are full of enzymes and vitamin C, things like this. And the wheat also takes more water than like Italian flour, which is a soft wheat. In the United States, they use hard red winter. It's a different wheat. Yeah. And in my turning around, in my crossing the world, I have figured out always
you have to check how much water you can use in the flour what you have. Maybe in Hungary, the water what I was using in the flour, 68%, my dough was feeling like with American flour with 80%. Here we have usually the same dough. Yeah, only in one you have less flour inside, less water inside, and the other you have more water inside. But finally we get the same crumb because we get the same consistency. Yeah. Perfect consistency. Yeah, you have to figure out what is the right hydration for the flour what you are using. Yeah. Perfect. Yeah, that's what I say to people because my online course I teach with Brazilian flours exclusively because we are in Brazil, right? So yeah, I teach with different types of Brazilian flour, and I'm not looking for your open crumb, but we get really nice bread using even a Brazilian flour that's very weak because you hydrate that flour accordingly. That's the whole point, and you ferment it in an adequate way too, and with the time range that it can be fermented, because very weak flours you cannot just over ferment that flour. So you have to change everything with a weak flour. I work here in Kuwait. The flour is super weak here. We have 10% maybe, and it's very difficult going overnight fermentation. I have to change the bulk fermentation. I have to change everything because the time as a window, the time window is much shorter. Is different. And it's much more difficult. It's much more difficult to do a good bread with oven spring, with a flour like this, than with a flour, with a high-tech flour, what they are using, the most of them in the internet. And for me, I don't like, for example, if I can see it when the bread is done, it's King Arthur flour or T65 French, I don't give a like. Because it's easier to get that done, right? Yeah. I give like for the skills of the baker, not what the job what the flour is doing. Perfect. I'm gonna say that to people now. Perfect. Excellent. Então, vamos lá. Eu perguntei para ele, né, se mais água é melhor, né? Qual a relação entre a quantidade de água e o miolo aberto? E se é verdade que é só colocar mais água no pão que a gente vai ter um miolo super aberto, cheio de alvéolos, né? Vamos lá, olha só a resposta do Cláudio. Primeira coisa, ele falou que sim, mais água aumenta a possibilidade de você ter miolo aberto. Mais água vai trazer mais umidade para uma massa, vai aumentar o tempo de vida dessa massa, justamente porque ela vai ter mais umidade, então o pão vai continuar mais macio e mais gostoso por mais tempo, né? Isso é, o que acontece? Mais água, mais hidratação, tá? Só que tem um detalhe, isso vai depender muito da farinha que você está usando. Não é simplesmente pegar qualquer farinha e encher essa farinha de água, porque se você estiver usando uma farinha mais fraca, ela não vai aguentar muita água. Se você estiver usando uma farinha muito forte, ela vai aguentar mais água. Por exemplo, ele falou, na Hungria, onde ele já prestou consultoria, ele usava uma farinha bem mais fraca. E ele usava 68% de hidratação, ou seja, 680 gramas para 100 gramas de farinha, tá? 680 gramas de água para 100 gramas de farinha. É uma hidratação relativamente baixa. Ele colocava 68% de água nessa farinha fraca na Hungria, e ele comparava a massa, a textura da massa, a uma massa que ele colocaria 80% de água usando uma farinha americana, tá? E ele falou o seguinte, por exemplo, essas farinhas americanas, marca King Arthur Flour, ou farinha francesa, né, da Bagatelle, T65, essas farinhas são criadas para dar bons resultados. Elas têm uma série de enzimas adicionadas, né? Vitamina C, ácido ascórbico. Isso tudo faz o quê? Ajuda na fermentação, ajuda na textura do glúten, enfim, ajuda na estrutura da massa. Então, ele fala, olha, é muito mais fácil um cara pegar uma farinha americana, King Arthur Flour, ou pegar uma farinha francesa, Bagatelle T65, e fazer um pão de miolo aberto, do que um cara pegar uma farinha mais fraca, de 10% de proteína, e fazer um pão de miolo aberto.
Então, ele não valoriza muito, né, a galera que pega lá King Arthur Flour e fala, olha só meu pão maravilhoso. Ele valoriza muito mais um pão que é feito com uma farinha mais fraca, né, e é hidratado adequadamente, não precisa colocar muita água, mas ele é hidratado adequadamente, fermentado adequadamente, para trazer um crescimento legal e um miolo leve, né, e macio com alvéolos, né? Então, assim, ele valoriza muito mais, porque é muito mais difícil você conseguir isso. E ele fala que o mais importante é você descobrir a textura correta da massa, né? A hidratação adequada para você atingir a textura adequada para você conseguir fermentar a sua massa adequadamente. E o tempo de fermentação vai mudar muito dependendo do tipo de farinha que você usar. Se você estiver usando uma farinha muito fraca, o tempo de fermentação vai mudar, vai ter que ser menor, a temperatura de fermentação também tem que ser muito mais controlada. Se você estiver usando uma farinha muito mais forte, aí você consegue ter um tempo de fermentação muito maior, você consegue hidratar, enchê-la de água muito mais. Ou seja, farinha não é tudo igual. E ele acredita que o miolo aberto vai ter tudo a ver com a farinha e de como ela é hidratada e fermentada. Tá bom? This is great. I say that to people. People don't believe me. So hopefully now you saying they're gonna believe. Let's go. Now we're gonna talk about a couple of fun things. What's the maximum water that you put in a bread? I know, but I want people to know. Okay, the maximum water what I put in the bread is in a normal flour, with a normal flour is 185. 185. Wow. And it was a when bread. You say I can normal call it flour, bread. What's normal flour? I did once. You remember in Chile when we did the rye bread? Yeah. This was at least, I think, 300%. We put water. That's true. Yeah. Yeah, you don't remember this? I don't know what it was. It was maybe cement or anything like this. We start with 95% and we was putting water and water and water and water. And that's true. There was not so many people around. Nobody believed me, but this was way more than 200%. Yep. That's insane. Yeah, but when we are talking about normal bread, it's 185. I did a bread, and it was not very nice, but it was a bread. And I did a good bread is 165. Okay. And the flour you used, how many? What's the protein percentage on that flour? I don't like the very, very strong flour. You don't see that I work with Manitoba flour. I like more the flour between. I measure the flour with a W, like in Italy. And my range is between 280 and 330. This is that's what I range. like too. I like to get the 330 and weaken it a little bit. Mix it with some weaker flour to get it weaker. I like to do that. Maybe I have always a little bit stronger flour with 360, but this has more. This I use more for the sourdough. Also, when I go now, I have no possibility to feed him or like this, to have like a backup. If you go now like this, we are in quarantine, and now I cannot feed the sourdough for 3 weeks. Then I did a special feeding that when I'm back, I have already anything what I can use. Ok, perfect. Então, olha só, eu perguntei para ele qual foi o máximo de água que ele já colocou numa massa de pão. E aí ele lembrou, né, quando eu estava no Chile com ele, que a gente fez o workshop, a gente fez um pão de centeio lá, muito louco. O pão começou com 95% de hidratação, ou seja, 950 gramas para 1 quilo de farinha, né, de água. E o negócio não hidratava e foi tacando água. Ele falou, olha, isso aí tem mais de 200% de hidratação tranquilo nesse pão. Então, assim, imagina, tem 1 quilo de farinha e 2 quilos de água. Imagina o tanto de água que tinha nessa massa, né? E saiu um pão muito bom. Mas, ele tá falando agora de pão normal, de farinha branca e tudo. Ele fala que um pão que ele já fez com 185% de água, usando uma farinha que não é tão super forte, porque tem farinhas diferentes, né? Então, assim, ele não tá falando de farinha Manitoba, por exemplo, que é uma farinha muito forte, com um W aí de 400. Ele tá falando de farinhas, assim, mais fracas um pouco, com um W lá de 330,
tá? Que equivalente aí é uma superiore da Letinho Stagione. Ele já conseguiu colocar 185% de água, ou seja, 1,850 kg de água para 1 kg de farinha, e ele falou que saiu um pão decente. Não foi o melhor pão não, mas saiu um pão decente. Mas um pão gostoso que ele já fez, com muita água, 165% de água, tá? Usando essas farinhas mais normais também, né, de WI 330, tá bom? Então, dá para pôr muita água, mas assim, o Cláudio, ele vem experimentando com isso há muito tempo. Eu garanto que se eu fizer, ou se você fizer de qualquer jeito, vai virar um sopão, que é o que eu falo com os meus alunos, que é sopa de pão. Mas vamos lá, vamos continuar. This is so cool. Okay. And related to what we talked about, né? You already said about flour and everything, and I just want you to make the statement. You don't have to explain too much because we already explained it before. But do you need very strong flour to have an open crumb? No, I don't need it. I don't need it. Perfect. I don't need it. You don't need it. I know, and I'm gonna say that. Então, eu perguntei para ele, né? Você precisa de uma farinha super forte para você ter um miolo super aberto? Aí ele falou que ele não precisa, né? Por quê? Porque ele entende como usar a farinha. A gente falou sobre isso antes, mas eu queria muito que ele falasse isso aqui, né? Porque uma coisa é deixar isso para você concluir, outra coisa é ele falar. Então, assim, aí o que ele fala com isso? O que ele quer dizer? É que você precisa conhecer a farinha que você está usando e hidratar essa farinha adequadamente para você conseguir fermentar adequadamente e conseguir um miolo aberto. Não é necessário você ter uma farinha super forte para ter um miolo aberto, tá? É por isso que eu pedi para ele responder isso. Ok. Another technical question. Now you flipped. You're flipped. No, okay, here. now it's right. Yeah. Another technical question. Do you need to do a cold fermentation, the cold retard, to get open crumb? No, it's not. This is not depending. The open crumb don't depend about the cold retard. Mm-hmm. Yeah, because usually when you do a sourdough bread and you bake in the same day, the crumb, the chance to get a wide open crumb is much bigger. Yeah. If you make a cold retard, this means the dough is more relaxed, the crumb will be more even. Here you need more knowledge to get open crumb. Yeah. Perfect. Or now many people are doing now lamination. You see this, and I see some crumbs, and I think they start now spraying with a spray oil on the. Yeah, of course they're gonna get an open crumb. Yeah, they use now a lot of tricks to get open crumb because it's fashion. Yeah, but it's not these kind of crumbs are not fermentation crumbs and not technical crumbs. These are like. You know what I mean. They're cheap crumbs. I know what you're saying. Saying. It's kind of like cheating in a way. It's not cheating, but it's kind of like, it's like not for photo shooting. Yeah. Yeah, you can do it with one bread, but let's do this bread, with you're not gonna be able to. Exactly. I agree. Então, vamos lá. A gente conversou sobre uma coisa importante, né? Eu recebo muitas perguntas, pessoas falam assim, se eu fermentar o meu pão a frio, eu vou ter mais chances de ter um miolo aberto, ou seja, depois que eu modelo, eu deixo na geladeira lá 12 horas, eu vou ter mais chance de ter um miolo aberto? E ele falou, olha, na verdade, não. Na verdade, se você fermenta o seu pão, né, se a segunda fermentação é feita em temperatura ambiente e ela é feita adequadamente, você vai ter mais chance de ter um miolo aberto do que se você colocar esse pão na geladeira, né? E ele também falou o seguinte, né, que uma coisa é você fazer um pão e esse um pão ter um miolo aberto, porque você fez uma técnica, por exemplo, com laminação, né, que é uma técnica famosa que eu até ensino essa técnica para poder rechear o pão, colocar grãos no pão, né? Muita gente usa essa técnica de laminação para conseguir fazer um pão com o miolo todo aberto. Agora, a pessoa consegue usar a técnica de laminação para fazer 1 ou 2 pães. Ela não consegue usar essa técnica para fazer 50, 100 pães, né? Então, ele acredita o seguinte, que ele considera a laminação como se você estivesse meio que colando na prova.
sabe? Porque você consegue fazer isso perfeitinho para 1 ou 2 pães, mas você não consegue fazer isso em série, várias vezes seguidas, né? Em muita grande quantidade, né? Então, ele acha que o miolo aberto, ele vem muito mais da fermentação e hidratação adequadas do que da técnica. Esse aqui é um jeitinho. É como se você estivesse dando um jeitinho para poder conseguir o miolo aberto, entendeu? A laminação é um jeitinho, mas ele acredita muito mais no miolo aberto, que vem da fermentação adequada e da hidratação adequada da massa, tá? This is great. Now, we're going to talk very simple. I want you to itemize a few things, all based on what we talked before. But what are the main factors that contribute to an open crumb? Just list them, and I'll tell people. Okay, the things is always like this. You have in the bulk fermentation to find the right point when you shape the bread that the dough can hold the gas what is building up in the bulk fermentation. This means your shaping technique has to be like this to don't degas, yeah, or to degas in a very smooth way. Because when you do a round bowl or a butter, there is no way without degassing, yeah? For this, ciabattas always has more open crumb than another bread because only you cut and the gas stay inside, yeah? The only bread is what is shaped and what has more open crumb. I don't know, you remember, I did with a tartine dough to show the people in Chile what the difference between the butter, and then I did a long way. And I was moving the air pockets, but that is a technique. I remember. Yeah, this is a technique what I create, and what I think I'm the only one who use it. Yeah, and that is this is a technique I create to figure out what is possibility when you work with a dough like this. Yeah. Okay, so this basically, no. All okay. is about degassing. Yeah. All about degassing. Okay, but also you have to have hydration on point and fermentation on point. Of course, you need the right structure, the right fermentation to do this. Because if you fermentate too much, yeah, then maybe you shape, and then you lose the gas. And here's the point: when you have a weak flour, the possibility to lose the gas in a weak flour is much bigger, yeah, because between the right point and degassing in the weak flour, there's no space. It's not like a good flour will give you always, or a French flour you can push down and it will come back. A weak flour you push down, it stay down. Yeah, perfect. Olha só, eu perguntei para ele, né, os principais fatores que contribuem para o miolo aberto. Todo mundo quer um miolo aberto, não quer? Então ele falou o seguinte: obviamente a gente precisa ter a massa hidratada adequadamente para a farinha que a gente está usando, e a gente tem que ter a massa fermentada adequadamente, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente está usando uma farinha mais fraca, é muito mais fácil essa massa perder o gás, perder estrutura, especialmente na hora que a gente for manipular para modelar, do que uma massa que você está usando uma farinha mais forte, que é mais resistente. Ele até falou, ó, farinha francesa, fortona, você aperta na massa, a massa vai voltar. Daqui a pouco o gás preenche ela toda e ela volta. Se você está usando uma farinha fraquinha de 10% de proteína, se você mexer muito nessa massa e mexer errado, ela vai grudar, o miolo vai grudar todo e ela não vai ter força para crescer mais, né? Então ela vai perder o gás que ela formou durante a fermentação. Ou seja, a parte mais importante é a questão de saber lidar com essa massa na hora da modelagem, tá? Então, se você vai modelar, fazer um bule, ou então um pão, né, batata, que é aquele pão mais comprido, você vai perder gás. A ideia é tente perder o mínimo de gás na hora de modelar. E é por isso que uma ciabatta, por exemplo, tem mais gás, porque ela é muito mais simples, é só cortar, não tem que manusear a massa e colocar para assar, né? Então, a questão do manuseio na hora de modelar, super importante. E farinha fraca, se você modelar, se você mexer errado, o miolo acabou. Farinha forte, se você mexer errado, você ainda tem uma chance de recuperar
tá? Porque ela é mais forte, então o glúten é mais forte, ela consegue recuperar o gás e voltar para o forno e crescer. Beleza? Now, basically, I have a question about structure. How do you get a dough with better structure for an open crumb? What do you do? First of all, also we have to talk about the sourdough. The sourdough always is a main important thing to have in a good condition. Yeah, and also the point when you are using the sourdough. Yeah, it means still is has a gluten structure or it's an over-ripped sourdough, things like this. So then it's better for it to be younger than older. I don't think I have my own way. I have always a gluten structure. Normally I feed my sourdough 2 or 3 times, and after the third time I put it in the refrigerator, but directly, and then I go for a slow fermentation in the refrigerator, and the next day I use it. Then I can see on the top, I see the air bubbles, and then there's making some streaks, and it goes down in one point. But still, he has gluten structure. If he still has. Yeah. But you use the sourdough. You feed your sourdough with what kind of flour? Yeah, at least with a 330, or with the most of the time the same flour what I use also in the bread, between 300 330. Okay. Okay. Not a real not a flour, but it's very, very strong. Yeah. Okay, so that's one of the points for you to get more structure in the dough, so you can eventually get a chance to get an open crumb, right? Is there anything else? I know hydration, fermentation, but is there any tips like that people, this, that? That is a very difficult question to answer, because that's why I asked. Okay, it has to do, for example, when you have a small dough, you have to go in the bulk fermentation in room. You have to go farther than when you have a big dough and you go with a big dough in the refrigerator. Yeah, it's more easy to do an open crumb with a big dough who goes slowly down with the temperature in the refrigerator than with a small dough who goes quick down in the refrigerator. And then this is a good one. Mostly time I try to, when I do a small dough, I do between 24-degree room temperature. I do like 4 until 5 hours bulk fermentation, and then usually I shape and I let it stay in the refrigerator in 8 until 10 degree. I don't go to 4 and 6 degree. Yeah. 8 and 10, but then it's a special refrigerator too, because or 5, it's good to have a thermometer to check it. And of course, some of my friends, good bakers like William Booth, they work with wine kilo. Yeah, because here you can do also something with a little bit less sourdough, but then you go for a longer cold fermentation, and you can go about between 12 and 14 degrees. Yeah. How long what's the limit for that? I mean, depending on how much sourdough you put on the dough, that's obvious. Yeah, of course. We are talking now about the bread, what we do today, and we want to bake the next day. Usually between 12 and 14, 15, 16 hours cold fermentation we are talking about. So you prefer like 8 to 10 degrees, but if a regular refrigerator doesn't pass 7 degrees, obviously you got to leave it longer. You could leave it a little bit longer. Yeah, you let it longer, or I let it, or I put the whole dough inside and then I shape it the next day. That is another possibility. I let it in bulk. Yeah, and then next day you let it ferment longer. Yeah, I let it take it out of the refrigerator. I wait an hour or 90 minutes. Like the temperature's a little bit, he takes the temperature of the room, and then I start shaping, and then the final shape has here also, the final proof here also is between 2 and 2.5 hours, 2.5, 3 hours. Yeah.
Yep. Yeah. Perfect. Different when you work from the refrigerator, you can bake directly with 8 degrees, directly in the oven. Yeah. Perfect. Great. Ok, eu perguntei para o Cláudio aqui, né, como conseguir uma massa com melhor estrutura para a gente conseguir um miolo mais aberto. Ele fala o seguinte, né, primeira coisa, o fermento tem que estar forte, bem construído, ele alimenta o fermento dele 3 vezes antes de usar para fazer a massa, e ele gosta, na última alimentação, ele faz muito fermento, né, aí ele gosta de colocar o fermento na geladeira, e o fermento vai ficar várias horas na geladeira. Quando ele começa a ver um monte de bolha em cima do fermento e ele começar a afundar no meio, começar a afundar, mas não afundar, né? É o ponto que ele gosta de usar, porque o fermento ainda vai ter estrutura de glúten, tá? E ele também vai estar bom ainda o suficiente, porque passa um tempo de fermentação, ele perde toda a estrutura de glúten. E ele precisa da estrutura de glúten do fermento para ajudar na estrutura da massa dele, tá? Ele gosta de alimentar o fermento dele com farinhas de mais ou menos W300 a 330. São farinhas relativamente fortes. Ele gosta dessa estrutura de glúten dessas farinhas, tá? E outra coisa, ele fala que a massa pequena precisa fermentar muito mais do que uma massa muito grande, porque aí é o caso do efeito da massa, o efeito da massa. Quanto maior a massa, mais ela vai fermentar, né? Mais ela esquenta e mais tempo ela demora também para esfriar. Enfim, a massa pequena você tem que deixar fermentar mais tempo em temperatura ambiente antes de colocar na geladeira. A massa grande você pode colocar na geladeira porque ela demora a esfriar, porque é muita massa junto. Ela demora a esfriar quando é colocada na geladeira para fazer a segunda fermentação a frio, e aí ela vai continuar fermentando um pouco melhor, e aí lá pelas 12 ou 14 horas depois, numa temperatura de 8 graus mais ou menos, você tira e assa, tá? Ou você também pode, tira, modela, espera ela chegar no ponto umas 2 horas, 2 horas e meia, e assa, considerando sua temperatura ambiente mais ou menos 24 graus, tá? Então, assim, ele acha o seguinte, temperatura 24 graus, primeira fermentação, 4 a 5 horas mais ou menos em temperatura ambiente, colocando lá uns 20% de fermento na massa, geladeira, mais ou menos 8 graus, ele gosta até de 10 graus, né? Aí deixa lá 10, 12 horas, no máximo 14 horas, né? E bota o pão para assar direto, ou fermenta dentro da caixa, tira da geladeira, deixa a massa chegar na temperatura ambiente, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, modela essa massa, deixa ela fermentar mais umas 2 horas, 2 horas e meia, considerando temperatura de 24 graus, e aí assa. Enfim, são várias as formas, mas o mais importante, a massa tem que ter estrutura adequada, e ele consegue fazendo isso, controlando muito a temperatura da massa e a fermentação da massa. Beleza? Hidratação também nem se fala, hidratação é importante, tem que ser adequada à farinha. É muita coisa, tá vendo? Não é tão simples assim você conseguir um miolo aberto, mas é possível. Essas dicas que o Cláudio passa, elas são valiosíssimas. E ele passou essas dicas no treinamento que eu fiz com ele, né? Eu aprendi muito com ele, e é com base em todos esses aprendizados que eu ensino os meus alunos no meu curso online também, né? A fazer o melhor pão que eles puderem, né? Com a farinha nacional, tá? Então, é isso aí. Cláudio, let me see... I think we're almost done here. I have the 2 final questions for you. First, what bread do you like the most? I think I know that answer, but people don't know. Yeah, the 13 country bread, my own. Ok, so I'm gonna tell people. Então, eu perguntei para ele, né, qual que é o pão que ele mais gosta. Aí ele falou, ele gosta do tartine, é um pão country. A receita do tartine, ela é basicamente farinha branca, um pouquinho de farinha integral e um pouquinho de farinha de centeio, levain, sal e água, né? E ele faz um que é incrível, eu aprendi a fazer o tartine com ele, é maravilhoso mesmo. E eu também adoro, a gente tem essa similaridade, porque eu gosto dos pães mais simples, né? Ele também gosta. Então é o pão que ele mais gosta, apesar dele ser super especialista em pães de miolo aberto, cheio de coisa, o pão que ele mais gosta é o pão mais simples de todos. E a próxima pergunta, next question. I tell my students and I tell people, né, that making bread is awesome. Okay, for me, for many reasons, making bread is awesome. In Portuguese, I say, fazer pão é massa. Massa is dough, right? And in Portuguese, this word massa means awesome.
Okay, so I created kind of this slogan that says fazer pão é massa, making bread is awesome. So why is fazer pão massa for you? It's a drug. I'm addicted. I'm an addicted baker. I bake 24 hours. If I don't bake in the bakery, I bake in my head. That's so cute. I'm very special. Yeah, I bake. All is about baking. My whole life is about baking. Ah, that's so cool. That's so cool. I'm gonna say it to people. Então, eu perguntei pro Cláudio, né? Porque eu falo, né? Fazer pão é massa, né? Agora, eu já falo para vocês, por várias razões, fazer pão é massa. Eu perguntei para ele, por que para você, fazer pão é massa? Aí ele falou que fazer pão é massa para ele é como se fosse uma droga, que ele é viciado, né, em fazer pão. Né? Ele ama fazer pão, e se ele não está fazendo pão de verdade na padaria, ele está fazendo pão na cabeça dele. Porque ele só pensa em pão, ele ama pão, e por isso fazer pão é massa. Cláudio, this was so cool. I loved having this conversation with you and sharing a lot of your experience and knowledge with everybody. It was my pleasure to have you here, and I hope that we can meet again and do more classes together, and I think we will, when things go back to kind of normal in this world, I think we will. And I hope to have you here again for a different class, for maybe do something more special, and maybe even showing some things, do a show and tell, maybe. What do you think of that? Sure, of course. We can do something. Yeah, if it's not possible live now, I can maybe organize anything online. Also is possible. That's gonna be awesome. Thank you so much for being here. Thank you for inviting me. I'm just gonna say goodbye to people and then I'll come back to you. Pessoal, eu estava agradecendo o Cláudio, né, dele estar aqui com a gente, e eu já falei com ele que ele é super convidado para estar aqui de novo. A gente vai inventar algumas modas aí, e vocês fiquem ligados, porque vem novidade aí. O Cláudio ainda vai voltar, quem sabe, para fazer alguma aula demonstrativa, explicar alguma coisa com a mão na massa, né, para vocês. Sabe por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. E até a próxima. Tchau! Dá tchau. Say goodbye to people so you can... Bye!